Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do IBIS. A live de hoje vai falar sobre as diferenças dos produtos de adequação que nós temos aqui no grupo, bem como o de certificação em LGPD. É um assunto super interessante de importância a todas as organizações de saúde. Recomendo que vocês que estão aqui chegando, cliquem aí no aviãozinho e encaminhem a notificação para os seus colegas aí que atuam na área jurídica ou na área de tecnologia da informação, ou propriamente os proprietários, a governança das organizações nas quais vocês trabalham, porque é um assunto que envolve todas essas áreas, né? A gente sempre direciona a comunicação aqui para o gestor da qualidade, para o profissional que trabalha com gestão da qualidade, mas esse é um assunto que realmente precisa envolver esses outros atores e áreas, né? Jurídico, TI, governança, autoadministração. Então, novamente, cliquem aí no aviãozinho e notifiquem todos os profissionais que vocês entendem aí que precisam participar. Eu preparei aqui algum resuminho, né? Várias anotações aqui para não esquecer de nada, para contar aí para vocês, para quem vai dar esse primeiro passo. A gente sabe que a legislação ela foi publicada em 2018, porém proteção de dados não é algo novo. Nós estamos falando aí de proteção de dados em muitas legislações há muito tempo, mas dessa vez com um olhar específico, né, da importância da segurança dos dados pessoais. É importante lembrar também que essa legislação ela está em construção, tá? Então toda a atividade que a gente vai desenvolver hoje, né, de esclarecimento, bem como o que a gente hoje desenvolve dentro do grupo IBIS, é baseado em bibliografia, é baseado na lei atual, né, de 2018, mas também nas boas práticas internacionais, porque a gente tem alguns países como na União Europeia que estão à frente do nosso estágio, né, do que a gente já fez, do que a gente já conquistou aqui relacionado a essa regularização. Então, outro ponto aí que é importantíssimo dizer é que a própria autoridade nacional, né, em razão de estar nesse caminho aí construtivo, não tem claro ainda o que é um dado de saúde, como classificar esse dado de saúde, o que a gente deve considerar ou não como dado de saúde. A gente tem como, por exemplo, uma consulta ambulatorial, um cadastro na recepção, um chamamento de um paciente para uma sala de consulta, até propriamente dito um exame onde os seus dados são efetivamente envolvidos e relacionados com o diagnóstico. Então, essa divisão ainda não é clara pela ANPD, muito menos pela lei, e a gente, claro que recomenda que todos os processos sejam olhados para que nada, né, escape aí de vocês relacionada à segurança. Vale a pena trazer alguns conceitos aqui para vocês que estão tomando contato aí com o conceito de proteção de dados pela primeira vez, sobre o que é um dado pessoal, né? O dado pessoal não é só um nome completo, não é só conjugado aí com a sua data de nascimento ou outra informação, mas um dado pessoal é considerado tudo aquilo que de informação é reunido de alguém, de alguma pessoa que é titular do dado, que possa ser reconhecido, né? Que aquela pessoa possa ser identificada. Então, quando eu falo aí de uma pessoa que tem as X características, que trabalha em tal departamento, e por essas informações é possível identificar quem é a pessoa, é suficiente para considerar dado pessoal. Então, é importante colocar isso em consideração para que a gente possa aí pautar toda a nossa discussão dessa noite. Tratamento de dados, a gente também vai falar. O tratamento é considerado qualquer coisa que eu faça com dado, desde a coleta, para quem que eu multiplico esse dado, o que eu faço com esse dado, onde eu armazeno esse dado.
Então, tudo isso a gente vai chamar aí de tratamento. E tem a questão aí do consentimento do paciente, né, do nosso cliente, que deve autorizar a utilização para determinado fim. E antes a gente até fazia de maneira genérica, mas cada vez a gente vai precisar especificar para que a gente vai usar esse dado na organização, qual o fim, para que o paciente efetivamente possa nos autorizar a utilizar esse dado, a tratar esse dado. É importante também lembrar que as organizações elas vão precisar, em razão disso, repensar em relação aos dados que hoje essa organização coleta. Será que hoje a gente... É uma reflexão, tá? Que devemos aí fazer. Será que a gente não colhe dados demais das organizações? Dos pacientes? Será que a gente precisa realmente fazer toda essa coleta de dados? Será que os dados hoje não estão sendo coletados de maneira automática e a gente efetivamente não está utilizando o dado? Lembrando que quanto mais dados a organização retém dos seus pacientes, dos seus clientes, maior o risco da organização, maior o trabalho que essa organização terá, porque ela vai ter que proteger esses dados e pensar em todo o fluxo onde esse dado vai percorrer, vai caminhar. O outro ponto é que a gente sabe aí que as sanções estão vigentes em relação à legislação, ainda que de uma maneira muito educativa. Essas sanções elas chegam aí no teto de 50 milhões, mas elas já estão sendo aplicadas, né? Então isso é fato, é realidade, a gente precisa lidar com isso, ainda que saibamos que a fiscalização ela está sendo muito mais educativa do que realmente aplicando multas. Mas historicamente a gente já teve, a multa não é, e nem a sanção não é o que mais nos preocupa, mas muito mais o que a situação em si que gera a multa pode gerar de impacto para a organização, principalmente para a imagem da organização, com consequências financeiras, né? A gente já teve historicamente aí notificado operadoras que tiveram vazamento de dados, de mais de 6 milhões de dados aí de pacientes. A gente já teve organizações privadas que também tiveram aí seus dados expostos, foram hackeados, do grande hospital privado aqui de São Paulo. São inúmeros os casos, né? E, portanto, a gente deve ter atenção, principalmente quando a gente fala aí de organizações de capital aberto, em que a gente vê a consequência, o reflexo com queda aí na Bolsa de Valores dessas ações. Então, trazendo todo esse contexto, né, e essa importância, a gente tem que lembrar que sim, somos frágeis, nossas organizações são frágeis. Eu não sei se eu diria o país mais frágil, mas um dos mais frágeis em relação à propensão de vazamento de dados. E é por esse motivo que a gente está aqui falando sobre isso, falando sobre esse tema, porque as organizações conscientes de toda essa problemática têm dúvidas ainda de por onde começar, né? Então, tenho a sensibilização de que isso é necessário, mas não sei nem por onde começar. A primeira coisa, eu diria, para que a organização conscientizasse internamente todo o time, toda a equipe, os gestores, né? Os gestores que tratam diretamente com os dados pessoais dos clientes, dos pacientes. Eles precisam entender a importância, porque naturalmente, de maneira cultural, isso nunca foi tratado com privilégio, nunca foi tratado com tanta importância como deveria ter sido. Então, eu diria que o primeiro passo para essa organização seria efetivamente conscientizar os gestores, conscientizar as equipes para que elas entendam os próximos passos aí de diagnóstico, de implantação que a organização vai precisar fazer em relação a esse fluxo de dados. E aí, num segundo momento, tentar mapear efetivamente esses dados da organização. Esses dados que a organização retém, esses dados que a organização coleta.
Então, por onde que o dado vai passar, né? Por onde que, inicialmente até, por onde ele vai entrar. Depois que ele entra, por onde ele vai passar. O que que eu faço com essa informação? Como que eu vou usar essa informação? Depois, onde ela vai ser armazenada? Onde eu vou guardar essa informação? Com quem que eu vou compartilhar essa informação? Como que esse dado está sendo coletado? Quem que é o responsável por esse dado? Quais são os mecanismos de segurança que eu tenho relacionados a esse dado para que eu entenda todo o fluxo de dados pessoais na minha organização e fazer isso para todos os dados, né? Então, a gente não fala só do cadastro do paciente lá na recepção e nem desse fluxo e caminho desta informação inicial, mas em quais instâncias, em quais áreas e por quais pessoas esses dados estão sendo colhidos, né? E muitas vezes a organização ela tem um desenho macro, mas na miúde tem uma série de dados que estão sendo coletados aí pelo profissional que está na sala de exame ou pelo motoboy que vem retirar a peça anatômica para levar para um terceiro. E a gente não está relevando a importância desse fluxo de dados. Então, eu diria que o segundo passo é entender como que os dados estão sendo coletados e tratados e por quem, em quais áreas na organização. Um outro ponto que eu identifiquei aqui que a gente não pode esquecer que a alta administração, a governança, ela precisa ser envolvida logo no início, né? Vocês vão ver aí que a gente vai comentar sobre o processo de certificação e um dos primeiros pilares da certificação em boas práticas da LGPD é justamente o envolvimento aí da governança e o quanto a governança deve instituir políticas para que essas ações sejam desdobradas, orientadas por essas políticas. Então, um outro ponto essencial que vocês devem iniciar, né, além da conscientização, além do mapeamento, é também envolver a alta governança e que ela também esteja apoiando esse processo dentro da organização. E aí partir para revisão de contratos, revisão de políticas, de documentações, para então fazer o cruzamento do objetivo da organização na coleta de dados, no negócio, na prestação de serviço que aquela organização tem aí como propósito naquele contexto, para identificar o que está trazendo risco e como pode ser mitigado, né? E fazer as adequações aí necessárias e acompanhar, porque o programa de proteção de dados, ele é um programa que não tem fim, é um programa cíclico. E tais como outros programas aí que a gente tem, outras instâncias dentro das organizações de saúde, ele não tem começo, meio e fim, ele é continuado, tá? Vamos começar aí pelas organizações que ainda estão pretendendo se adequar, que ainda não conseguiram se adequar e que precisam fazer isso, né? Como que o IBIS pode ajudar essas organizações? Nós fizemos uma parceria aí já de mais de ano, de uma longa data, com o escritório Machado Nunes, que é um escritório que é referência em saúde e também em proteção de dados em saúde, e juntou aí com a nossa expertise em mapeamento de processos, para que a gente pudesse unir essas duas expertises e contribuir para essas organizações que estão buscando essa adequação. Então, essas organizações que desejam se adequar, como que se daria aí esse processo? A gente faz um kick-off, né, que é uma abertura deste projeto de adequação, onde a gente define e constitui o DPO da organização, que é o responsável aí pela proteção de dados, o ponto focal o principal da organização, o grande gestor. A gente também define a equipe, o time que vai ser envolvido em todo esse processo, principalmente aí os gestores que lidam com os dados dos pacientes, para que também sejam envolvidos, treina
essas pessoas, né, com vídeo aí de sensibilização, para que então a gente passe aí numa próxima etapa de autoavaliação. Nessa autoavaliação, a organização vai ter acesso a requisitos que ela deve cumprir, de que ela deveria, né, cumprir, mas ao mesmo tempo para a gente entender como que esses dados estão aparecendo, como eles estão sendo coletados, por quem que eles estão sendo coletados, por quais mecanismos, por quais processos, por quais pessoas, por quais softwares, por quais aplicativos, para a gente realmente entender, para balizar e alinhar dentro de um grande workshop, que é a próxima etapa, de mapeamento de dados pessoais. Nesse workshop, que dura aí 4 dias, né, um workshop longo, porque a gente não pode deixar aí nenhuma informação de fora, e obviamente que a gente fala de 4 dias a depender da complexidade da organização, são 4 dias por mais ou menos 4 horas em cada dia, mas nas organizações mais complexas a gente está falando aí de um tempo que vai precisar ser um pouco maior, e mapeia aí todos esses fluxos que envolvem dados pessoais dos pacientes. Na sequência, a gente tem uma análise profunda dos riscos, uma análise que culmina em um relatório de maturidade da organização para tratar esses dados, e a gente faz a revisão também de contratos e documentos. Como próxima etapa, a gente vai para implantação, tá? Sempre com assessoria aí da Machado Nunes, que tem grande expertise nisso, para que a gente emita um relatório e defina as políticas de maneira customizada da organização. Eu até anotei a maior parte delas aqui para que vocês saibam aí quais são os documentos que de maneira customizada a gente constrói dentro da organização, na realidade da organização, que são as políticas de privacidade para associados, a política de privacidade para colaboradores, a política de cookies para o site da empresa, modelos, né, e manuais para coleta de consentimento. A gente também, anotei mais alguns aqui para eu não esquecer, a gente também constrói o manual de gestão de direito dos titulares, a política interna de trabalho de dados pessoais, um guideline para governança e gestão contínua de privacidade, né, resgatando aquele conceito que eu disse de que é uma ação realmente continuada e cíclica, um modelo de análise de risco de fornecedores, as cláusulas padrões aí sobre privacidade para que a organização possa aplicar para futuros contratos e futuros documentos, um modelo de relatório de impacto de proteção de dados e de análise de legítimo interesse com guia de utilização para ambos documentos e um plano de resposta a incidentes, para que a organização aí possa fazer essa resposta rápida em caso de vazamento aí de dados ou qualquer incidente relacionado a dados dos titulares. Nessa implantação, o que é importante dizer é que a gente faz também uma espécie de mentoria de 30 minutos por semana, né, ao longo de 4 semanas, que é o tempo que dura a implantação desses documentos customizados. E por fim, na última etapa de adequação, a gente realiza treinamentos, são 3 treinamentos, obviamente a gente indica 3 temas aí que são genéricos e essenciais para as organizações treinarem os seus times internos, que é a política de privacidade, o tema de direitos dos titulares e o plano de resposta a incidentes, mas se a organização já tiver alguma maturidade num desses 3 temas ou até nos 3 temas, a gente substitui aí por outros 3 temas customizáveis à necessidade da organização. Bom, isso é para a organização que precisa ainda se adequar. E para aquela organização que já está adequada e deseja demonstrar aí para todas as suas partes interessadas de que ela protege os dados dos seus titulares, os dados dos seus clientes, de que ela realmente tem um reconhecimento externo por se preocupar com essas questões de privacidade de dados. A gente vai então para o processo aí de certificação
em boas práticas com base na LGPD. E por que a gente chama boas práticas com base na LGPD? Quando nós lançamos a certificação em 30 de setembro, até por saber que a legislação ainda estava passando aí por mudanças, né? A gente tem membros do nosso comitê científico que descreveram todo o manual de certificação, que fazem parte dessa comissão que está revisando a Lei Geral de Proteção de Dados. E nós decidimos já tampar os buracos, tampar as arestas daquilo que é importante, que a lei até então não tratava, que já era boa prática em países que já começaram a tratar isso de maneira diferente há mais tempo que o Brasil, como na União Europeia, como na Espanha, por exemplo. E a gente então chamou a certificação baseada em LGPD. Ela não é puramente a LGPD. Algumas coisas a gente excluiu, entendendo que também seria revisado aí nesse comitê que está olhando novamente a lei. Ao mesmo tempo, a gente incluiu questões que não estavam previstas e que são essencialmente, são importantes aí serem contempladas. Então, como é que funciona também essa certificação? Marquei aqui passo a passo também para não esquecer de falar para vocês cada etapa para as organizações que vão querer adotar a certificação em boas práticas com base na LGPD. Lembrando que essa certificação, ela também foi uma parceria, um movimento e um convite que nós recebemos da CN Saúde para que a gente pudesse contemplar todo o movimento, né, que essa entidade de reconhecimento nacional já tinha feito por meio de um manual orientativo para organizações de saúde do Brasil inteiro, com a nossa expertise em certificação e em avaliação. Então, esse processo todo de certificação com base na LGPD e para organizações de saúde, ela inicia com um pré-diagnóstico. Esse pré-diagnóstico demora mais ou menos aí 1 dia e meio. Ele envolve um upload de documentos e de fluxo de processos e dados e descrição de informações que envolvam dados, né, que a organização vai aportar numa plataforma, que é a plataforma IBS Digital. E envolve uma autoavaliação que a organização vai fazer, olhar para cada um dos requisitos que hoje estão contemplados na lei, para que então faça o upload das evidências daquilo que ela já contemplou, daquilo que ela já realizou, a descrição de como ela tem tratado e como que ela tem coletado, como ela tem identificado todos esses dados. E a gente então vai para uma terceira fase, né, de avaliação propriamente dita em loco na organização. Essa avaliação, ela tem uma característica diferente dos processos clássicos de certificação. É uma avaliação que pode ser feita para fins diagnósticos ou, a depender dessa autoavaliação, ela pode ser feita com fins de certificação. A organização, ela não tem obrigatoriedade de fazer o seu diagnóstico quando a gente identifica lá na autoavaliação e pela fase pré-diagnóstica que ela tem potencial de certificar, visto que essa certificação ela tem 3 níveis, né? A gente fala aí do primeiro nível, que é o nível bronze, onde a organização, se atender 60% deste manual que tem como base a LGPD e as boas práticas internacionais, ela já vai poder ser certificada desde que atenda esses critérios, né, obrigatórios, e também os critérios somados em 60% dos requisitos do manual. Quando a organização ela somar o atendimento dos requisitos obrigatórios mais 70% dos requisitos deste manual, ela vai poder ser certificada em nível prata. E em nível ouro, aquela organização que, além dos critérios obrigatórios, também atender um conjunto de 90% dos requisitos do manual de certificação
em boas práticas com base na LGPD. Então, isso promove que a organização seja reconhecida, ainda que ela esteja num step mais inicial, e não pune de nenhuma maneira aquela organização que hoje não atenderia completamente a lei, até porque pela nossa análise, pela análise dos membros do comitê que construíram o manual de certificação, nenhuma organização do Brasil e quiçá do mundo poderia atender 100% dos critérios. Então a ideia é que a gente compreenda este movimento que ainda está acontecendo de revisão da lei, flexibilize esse percentual de atendimento, considere aquilo que realmente importa para a proteção de dados dos titulares, né, dos nossos pacientes, e a organização possa então se adequar, mesmo com um nível menor, né, mas que já possa ser reconhecida por cumprir o básico, por cumprir o mínimo relacionado à temática aí de proteção de dados. Um outro ponto importante de dizer é que as organizações elas poderão, escolhendo o IBIS aí como prestador de serviço para auxiliá-las nessa jornada de adequação e de certificação, escolher caminhos diferentes, né? Então tem a organização que precisa se adequar e que simplesmente quer se adequar para se sentir protegida em relação às sanções, às multas e fazer aí só o projeto de adequação. Tem organização que já está adequada ou já está numa jornada mais avançada, né, de adequação, entende que ela já fez o basal e já pode inclusive ser reconhecida por isso, mesmo que no menor nível de 60% de cumprimento dos requisitos obrigatórios, mais os 60% dos requisitos do manual. Ou ainda ela pode fazer as duas coisas, né? E as duas coisas têm uma vantagem. A organização, ela pula a etapa aí de autoavaliação, uma vez que ela já fez no projeto de adequação essa etapa de autoavaliação. Então, a gente consegue otimizar tanto o tempo que essa organização vai se dedicar para a implantação dos dois projetos, bem como otimizar também o investimento, visto que essa etapa pode ser eliminada, já que a organização já fez aí a sua autoavaliação no primeiro projeto, tá? Então a organização pode escolher todos esses caminhos e ela então contar com a ajuda do IBIS para que possa, enfim, se atualizar, se organizar, se antecipar, né, não só em relação ao atendimento de lei, mas também ao cumprimento do compromisso que essa organização de saúde tem que ter em relação aos dados que ela toma dos titulares, né, nos seus atendimentos. Pessoal, era este recado que eu queria dar para vocês. Eu queria efetivamente aí esclarecer essa diferença entre adequação, esclarecer essa diferença entre certificação, para que vocês tivessem uma clareza maior até para escolher qual jornada é a de vocês, né? E saibam que vocês podem contar com o IBIS para qualquer uma delas ou para as duas, e a gente vai estar aí ajudando vocês. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas abertas, caso vocês não tenham perguntas aqui. Vou deixar uma caixinha de perguntas abertas após a live para que vocês possam continuar perguntando, tirando suas dúvidas. As dúvidas não serão respondidas somente por mim, a gente tem um comitê multidisciplinar aí, que é o nosso canal multidisciplinar. Nós temos os nossos parceiros, que são a CN Saúde e o escritório Machado Nunes, que podem responder as dúvidas de vocês em relação também à Lei Geral de Proteção de Dados e a qualquer assunto relacionado à proteção de dados, ok? Pessoal, queria agradecer a presença de vocês. Para quem não pôde assistir ao vivo, não esqueçam de enviar, encaminhar essa live para que fique claro aí essa diferença e essa escolha seja facilitada em relação ao que a organização vai decidir como próximo caminho, né? E começar 2022 já
bem preparado, se antevendo a problemas, gerenciando risco, que é o que a gente sabe fazer muito bem aí nessa jornada que a gente sempre traçou e sempre percorreu em gestão da qualidade. Tá bom? Agradeço muito a presença de todos vocês e na próxima segunda-feira também tem live aí para vocês com assunto novo que deve ser divulgado lá para lá, quinta ou sexta-feira. Um grande abraço. Quem tiver dúvida também pode mandar por direct ou encaminhar aí na nossa caixinha de perguntas. Tchau, tchau, pessoal!